Olá, seja bem-vindo. Paz e bem. Neste vídeo vou procurar demonstrar que toda a linha de pensamento sobre a origem de tudo está contida, ou melhor, se explica em apenas duas vias. Como a verdade não admite afirmações contrárias sobre o mesmo fato e aspecto, a verdade é uma, os erros são infinitos. Assim, o panteísmo reúne em uma só ideologia a justificativa para todos os erros e iniquidades. Posso afirmar que somente existem duas doutrinas que se contrapõem: a doutrina da verdade de um só Deus, a doutrina de Abraão, de Moisés, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do amor que nos faz bradar como Santa Teresa de Jesus. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. E a doutrina do pecado, a doutrina do Deus tudo, o panteísmo. Somente como contraponto, coloco aqui um pequeno resumo das características de Deus no monoteísmo, fundamentadas em Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino. A doutrina de um Deus que sempre existiu, Criador de tudo, causa incausada, não criado, ato puro, fonte de toda beleza, de todo bem, de toda justiça, onde Deus e suas criaturas não se misturam nem se confundem. Quem desejar saber mais, assista ao vídeo aqui nesse canal, provando a existência de Deus e algumas características que podemos chegar pela metafísica de Platão e Aristóteles, com uma didática simples. Lembrando que Aristóteles define a metafísica como a mãe de toda a filosofia. Eu ainda diria também de toda a física, já que, em sua premissa, nos define movimento e tempo, definições estas usadas pela física entre tantas. Muitas são as formas do panteísmo. Vamos a uma delas, mantendo as suas preposições incomuns a todas as suas variantes. Este modo de pensar resume-se no próprio termo panteísmo. A palavra panteísmo é derivada do grego. É formada pela junção de duas palavras, pan, que significa tudo, e teos, que significa Deus. Portanto, panteísmo literalmente significa tudo é Deus, ou Deus é tudo. Conceito filosófico e religioso sugere que Deus é idêntico ao universo e à natureza, implicando que tudo que existe faz parte de uma realidade divina única. Muitas são as explicações do panteísmo. Vamos à mais abrangente e simples, e bem resumida, para nosso melhor entendimento. No início havia somente o Pan, formado por partículas divinas denominadas éons ou aeons, cujas suas características eram todos iguais e por isso não tinham noção de sua individualidade, e assim se confundiam com o todo. Várias explicações serão dadas ao surgimento de outra entidade, o demiurgo. Vem do grego demiurgos, que significa artesão ou criador. Na filosofia platônica e gnóstica, o demiurgo é visto como uma entidade do mal que cria o universo físico, como o conhecemos. Este demiurgo, por ser diferente, faz com que todas essas partículas, os aeons, tomem consciência de sua individualidade e não mais se confundam com o todo. Por este fato, o demiurgo cria o universo e os aprisiona na matéria, até que esta se decomponha e os aeons voltem ao Pan, novamente na harmonia de quando não tinham consciência de sua individualidade, ou seja, do nada, no sentido de ausência de sofrimento e desejos. Mas não é um nada absoluto ou vazio, no sentido negativo. É um estado de transcendência e realização plena, onde não há desejo, se libertam do ciclo vida e morte, não há consciência do bem e do mal, e ausência total de qualquer ordem de individualidade. Isso, segundo a doutrina panteísta, cabe ainda outros entendimentos, como exemplo, a não consciência do ser como nada absoluto.
No contexto da cosmologia gnóstica, especialmente nas interpretações que focam no papel do demiurgo como enganador, existem vários elementos que ele criou para enganar as partículas divinas presas na matéria. Vamos detalhar alguns desses elementos. O Decálogo, 10 Mandamentos, é visto como parte do sistema de leis impostas pelo demiurgo para manter a ordem no mundo material e prender as almas na ignorância, desviando-nos da verdadeira busca espiritual e do conhecimento gnóstico. A consciência, no sentido de uma voz interna que guia o comportamento ético e moral. A ideia é que o demiurgo implantou um senso de moralidade convencional que alinha os seres humanos com normas e leis do mundo material, mantendo-os afastados do conhecimento esotérico e da iluminação espiritual que revela a verdade sobre a realidade superior. Religiões e instituições. O demiurgo cria ou manipula religiões e instituições religiosas para desviar a humanidade. Essas instituições podem promover doutrinas que enfatizam a obediência a uma divindade externa, o próprio demiurgo, e a adesão ritual e práticas que não conduzem ao verdadeiro autoconhecimento e à iluminação. O mundo material. A própria criação do mundo material é vista como um engano. O demiurgo criou uma realidade física que aprisiona as almas em corpos materiais e ilusões sensoriais que fazem esquecer sua origem divina e sua confecção com o pleoma, a plenitude divina. O tempo e o espaço são criações do demiurgo para limitar e confiar os aeons. Essas dimensões criam uma percepção de separação e finitude, desviando a atenção dos seres da eternidade e da unidade com o divino. A ignorância e a ilusão. A ignorância e a ilusão, através da manipulação do conhecimento, mantém as partículas divinas na escuridão, impedindo-as de perceberem a verdade sobre a própria natureza divina e sobre a realidade espiritual mais elevada. O objetivo do panteísmo do gnosticismo é transcender essas ilusões e alcançar a iluminação através do conhecimento esotérico e da reconexão com o pleoma, que o gnosticismo deve ser entendido como a esfera de existência completa onde reside a totalidade do Deus Supremo e suas emanações. Ao fim da vida material, os aeons retornariam ao pleoma. Breve conclusão do panteísmo. O Deus criador de tudo, segundo o panteísmo, este é mau e enganador. Todo o universo, como a matéria e a natureza, é má por ser a prisão das emanações divinas. Gerar vida e manter a vida é o mal, pois nos mantém em um estado de ilusão. Tudo que gera matéria é um mal. A moral, o decálogo, como não roubar, não tirar a vida, não cometer adultério, a consciência, a verdade e assim por diante, tudo aquilo é somente uma forma para nos manter na ignorância de nossa natureza divina. A moral, o decálogo, como não roubar, não tirar a vida, não cometer adultério, a consciência, a verdade e assim por diante, tudo aqui é somente uma forma para nos manter na ignorância de nossa natureza divina. Conclusão. Para o panteísmo, tudo que temos como virtude, bondade, consciência, o decálogo, as regras morais e naturais, o tempo, tudo isso seria uma enganação para mantermos a sociedade até a volta dos aeons para o pleroma, agora na consciência do nada. Pensadores como Baruch e Spinoza são frequentemente associados ao panteísmo, defendendo a ideia que Deus é a única substância existente e que tudo é uma parte dessa substância. Resumindo, para o panteísmo, Deus criador de todas as coisas é um ser do mal, mentiroso, enganador, que esconde a verdade de suas criaturas. Todo erro se justifica nessa doutrina.
Tudo se justifica, já que tudo é uma ilusão. Não espere lógica e coerência dessa ideologia e suas variantes, pois como a negação da verdade só resta a esta todos os erros e abominações, praticada pelos anseios e misérias de nossa natureza humana decaída e entregue ao pecado. Como a negação de Deus verdadeiro, a doutrina do panteísmo nasce como o primeiro que negou a servir ao verdadeiro Deus. Este foi Lúcifer. Com a desobediência, não te servirei. Esta é sua doutrina, a doutrina de todos os erros, de todos os pecados e iniquidades, onde não há verdade ou amor, só ódio. Assim se compreende o verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início, voltado para Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho gênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Que toda a verdade seja nossa guia, e que Deus seja sempre nosso maior bem e fim último de nossa existência. Muito obrigado, até o próximo vídeo.